Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 e tem como título Acerca das Últimas Coisas. O estudo sistemático acerca das últimas coisas nos coloca na esperança de contemplarmos a consolidação de nossa salvação em Cristo de forma prática. Nesta lição, estudaremos sobre a segunda vinda do Senhor Jesus ao planeta Terra, segundo as revelações, especialmente escritas pelo evangelista Mateus, no que se refere ao arrebatamento da igreja e o julgamento das nações e outros assuntos correlatos aos últimos acontecimentos aqui na Terra. Um sermão profético para os princípios das dores. O evangelista Mateus registra no capítulo 24 acerca das últimas coisas, onde Jesus, ao sair do templo com seus discípulos, estes mostraram ao Senhor a magnífica e bela estrutura do santuário. Porém, Jesus profetiza a destruição do templo, onde desta edificação não ficaria pedra sobre pedra. Fato ocorrido no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi totalmente destruído por Tito, só restando o que conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. Jesus e seus discípulos perguntam quando seriam estas coisas e que sinais ocorreriam na vinda de Cristo e do fim do mundo. Então Jesus, em resposta, começa a discorrer sobre o princípio das dores como sinais de sua vinda. Antes de conhecermos pormenorizadamente estes sinais, vamos comentar sobre esta segunda vinda de Cristo, a saber. Vamos inicialmente fazer a definição de parúsia. Parúsia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por ele mesmo, pelos apóstolos e pelos profetas. A importância da segunda vinda de Cristo. A volta de Cristo a esta terra iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo é tratado na Bíblia como um fato essencial e importante para o destino da humanidade, pois é mencionado 321 vezes em 23 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Considere-se que a segunda vinda de Cristo é a mensagem mais anunciada pelo Espírito Santo a todos nós, se configurando como um evento fundamental para o cristianismo, confirmando então o Evangelho de Cristo como sendo superior e a verdade absoluta. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Porque
porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazer bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A anunciação da segunda vinda de Cristo. Enoque, o servo do Senhor, o sétimo depois de Adão, foi o primeiro pastor a profetizar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, com o objetivo de exercer o seu juízo sobre todos os homens. E isso nós podemos ler exatamente na Epístola de Judas, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Judas 14, 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus, o Filho de Deus, nunca fez qualquer menção ao episódio de seu nascimento, nem tampouco falou do seu período de infância e adolescência, nem da sua vida particular em si, mas mencionava sempre sobre sua missão de salvação e inúmeras vezes sobre a sua segunda vinda a este mundo chamado planeta Terra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. 2 anjos do Senhor, por ocasião da ascensão de Jesus ao céu, em seu corpo ressurreto, mencionaram que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Portanto, nós estamos lendo aqui textos bíblicos que, vamos dizer assim, prova a anunciação da segunda vinda de Cristo. Logo após esses 3 primeiros textos que nós lemos com relação à segunda vinda de Jesus, o apóstolo Paulo também, por diversas vezes, anunciou a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro também, de forma escatológica, menciona sobre a segunda vinda de Jesus. O apóstolo João, de igual maneira, também fala sobre a segunda vinda de Jesus. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma sobre a primeira vinda de Jesus e sua missão, e na sequência sobre a segunda vinda de Jesus. Isto está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. 9, 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. No Evangelho de Cristo, segundo o médico Lucas, no seu capítulo 21, também segundo Mateus, em seu capítulo 24, e segundo Marcos, no capítulo 13, registram a vinda de Jesus pela segunda vez. Agora nós vamos falar sobre os 2 atos da segunda vinda de Cristo. O primeiro ato da segunda vinda de Cristo, ou da volta de Cristo, ao qual conhecemos como o arrebatamento, se dará antes da grande tribulação e pode acontecer a qualquer momento. Consiste então na retirada brusca da Igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, céu celeste, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado e, num piscar de olhos, juntos subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor, para a eternidade com Cristo. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 12 ao 18. E também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Leiamos, portanto, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53, que diz o
seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. No segundo ato da segunda vinda de Cristo, ou segunda fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como a manifestação gloriosa de Jesus, se dará no término da grande tribulação. Consiste na volta de Cristo com a sua igreja à terra para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando então Satanás, o anticristo e o falso profeta da governança do mundo, para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. No livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de tudo, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Portanto, num resumo básico sobre a segunda vinda de Cristo a este planeta, se dará em 2 atos ou 2 fases. A primeira será o arrebatamento, antes da grande tribulação, onde a igreja vai ser tirada da terra ao encontro de Jesus nos ares, para então viver vida eterna num corpo glorificado. No segundo ato, ou segunda fase da segunda vinda de Cristo, então nós temos aí o julgamento das nações, onde Cristo voltará com a sua igreja para realizar
o julgamento das nações, isto, como já frisamos, após a grande tribulação. Ocorre que esta segunda vinda terá muitos sinais e, de uma forma, estes sinais, hoje, nos dias atuais, indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento que foi anunciado no Monte das Oliveiras. Todo o capítulo 24 de Mateus fala exatamente das últimas coisas. Nós não vamos fazer uma leitura completa do capítulo, mas vamos aqui mencionar os versículos onde se encontram estes sinais no primeiro momento. E depois faremos o desenvolvimento final da lição. Então, de uma forma didática, os primeiros sinais que hoje estão acontecendo e que então Cristo falou que seria então o princípio das dores, ou seja, seriam os sinais da vinda de Cristo. Então, como sinais espirituais, em primeiro lugar, nós teremos falsos cristos e, naturalmente, muitos homens vão se manifestar dizendo ser o próprio Cristo, porém, não passam de embusteiros, querendo ludibriar as pessoas. Lá em Mateus 24, versículos 5 e 24, ele menciona exatamente o aparecimento desses falsos mestres como sinais espirituais da segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, Mateus também fala que os cristãos serão perseguidos, ou seja, haverá uma perseguição aos cristãos. Os cristãos em todo o mundo sofrerão uma ferrenha perseguição, até o ponto de serem assassinados. Isto está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9. Perseguição aos cristãos como um sinal da proximidade da segunda vinda de Cristo. Como o terceiro sinal, falsos profetas. Muitos homens investidos da condição de líderes da igreja deturparão o ensino do Evangelho de Cristo com falsos ensinamentos ou assuntos que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, colocando então fogo estranho no altar do Senhor. Como isso está escrito em Mateus capítulo 24, versículo de número 11. Em quarto lugar, como sinal espiritual da proximidade da segunda vinda de Cristo, nós temos a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Pela ação evangelística da Igreja de Cristo e aliada aos avanços tecnológicos de comunicação de massa, como o rádio, a TV, a internet, etc., o Evangelho de Cristo chegará aos ouvidos de todos os habitantes da terra. E então Jesus voltará. Isto está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. Como quinto sinal espiritual da proximidade da segunda vinda de Cristo, nós temos a apostasia. Neste caso, o mundo estabelecerá uma plataforma de governo mundial para a vinda do anticristo, favorecendo uma grande apostasia, isto é, uma grande renegação e abandono da fé por parte dos homens para abraçar esta doutrina diabólica do anticristo. Isto está escrito exatamente na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Outro sinal espiritual será a doutrina de demônios.
as doutrinas demoníacas serão cada vez mais propagadas no seio da humanidade. Isso está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Portanto, aí nós temos 6 sinais espirituais que estão acontecendo nos dias atuais, que indicam então a proximidade da segunda vinda de Cristo. Entre eles nós temos os falsos cristos, a perseguição aos cristãos, os falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, a apostasia e a doutrina de demônios. Mas, além dos sinais espirituais que indicam esta proximidade da vinda de Cristo, temos também os sinais morais. Entre eles, em primeiro lugar, a degradação total das relações sociais. A sociedade humana estará numa condição total de depravação das relações sociais, sem respeito mútuo, traições, ódios e escândalos horripilantes. Isto está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo de número 10. Em segundo lugar, como sinal moral desta vinda de Cristo, nós temos a multiplicação das iniquidades. Nos últimos dias, a sociedade humana estará numa condição total de depravação moral, de fazer inveja à sociedade de Sodoma e Gomorra. Como terceiro sinal moral, nós temos então a falta de amor. Por conta da deterioração das relações sociais e morais entre os homens, o amor perderá espaço. Os homens não serão mais sensíveis às necessidades do próximo. Isso está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Assim mesmo como a multiplicação das iniquidades. Portanto, 3 são os sinais morais que indicam a proximidade da vinda de Cristo pela segunda vez. Ou seja, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades e a falta de amor. Diga-se de passagem que estes 3 sinais, hoje, nós somos testemunhas de que eles estão em acontecimento, ou seja, em vigência. Estão ocorrendo estes 3 sinais. Mas Mateus também vai falar sobre sinais na natureza criada. E são 4. Ele fala de fomes, Mateus 24, versículo 7. Ele fala de pestes e epidemias, ainda também em Mateus 24, versículo 7. Terremotos, Mateus 24, 7. E sinais do céu e coisas espantosas. E aí quem fala é Lucas, capítulo 21, versículo 11. Então, na realidade, são 4 sinais relacionados à natureza criada. E com relação à fome, por exemplo, o homem tem degradado a terra, destruindo aos poucos, provocando então um desequilíbrio ecológico que influenciará na força da terra para produzir alimentos, e a partir deste contexto virá a intensificação da fome. No sentido de pestes e epidemias, a população mundial, em sendo mal alimentada e sem as políticas de governo no trato da saúde do povo, ensejará o aumento de epidemias e pestes. No que concerne a terremotos, os terremotos, maremotos e erupções vulcânicas no planeta Terra são cada vez mais frequentes e de maior
magnitude. E quanto aos sinais do céu e coisas espantosas, não podemos assegurar quais são estes sinais do céu ou as coisas espantosas. Porém, a Bíblia Sagrada menciona que para a volta de Jesus se ouvirá a voz do arcanjo no céu e ressoada a trombeta angelical, atravessando o céu, anunciando então a volta de Jesus. Temos também, registrado por Mateus, os sinais na política e na ciência humana que indicam a proximidade da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Em primeiro lugar, guerras e revoluções. Os líderes de governo têm resolvido seus conflitos, hoje em dia, cada vez mais se utilizando da força militar, através de sangrentas guerras que ceifam as vidas de inocentes sem se importar com qualquer consequência destrutiva da humanidade. Um exemplo bem notório para os nossos dias de hoje é a guerra na Síria, onde muitos inocentes estão morrendo por causa de uma guerra, de um conflito de homens que não têm nenhum senso, que não têm nenhum, vamos dizer assim, amor a si mesmo e aos outros. Promovem guerras com consequência destrutiva do povo. Mateus registrou isso no capítulo 24, versículo 6, guerras e revoluções. Segundo sinal na política e na ciência humana, nós temos conflitos entre nações. Mateus 24, 7. Ou seja, além das guerras, então há aqueles conflitos, como por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ONU, que congrega mais de 200 países, não consegue, por meios diplomáticos, eliminar os conflitos de ordem política, econômica, religiosa das nações. É cada vez mais notória as diferenças políticas, econômicas, sociais, religiosas entre as nações geradoras de conflito ou conflitos. Em terceiro lugar, haverá o desenvolvimento da ciência. A ciência ao longo dos anos e cada vez em períodos de tempo menores vem se desenvolvendo de forma avassaladora, com modernas tecnologias inimagináveis de serem concebidas e utilizadas. Quem registrou isso foi Daniel, capítulo 12, versículo 4. Portanto, aqui nós temos uma gama de 4 sinais com os seus, vamos dizer assim, com os seus subsinais, vamos dizer. Por exemplo, os sinais espirituais, os sinais morais, os sinais da natureza criada e os sinais na política e na ciência humana, todos eles, como já mencionamos, que vai indicar o arrebatamento da igreja, que no caso será a vinda do Senhor Jesus para tirar a igreja do planeta Terra e viver com ele eternamente. Então, como nós podemos perceber, estão cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais que mencionamos nos registros bíblicos, o que nos indica então que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima de nossos dias. Passemos agora a falar sobre os sinais do segundo ato da segunda vinda de Cristo. O sermão de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 16 ao 28, se estende a explicar o evento da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, no primeiro ato da segunda vinda de Jesus,
trataremos neste instante da lição dos sinais que ocorrerão no segundo ato da segunda vinda de Cristo, após a grande tribulação, ou seja, a manifestação gloriosa de Jesus com a sua igreja, e como já mencionamos, se dará depois da grande tribulação. Então, o primeiro sinal deste segundo ato, da segunda vinda de Cristo, será o apagão das luzes do sol, da lua e das estrelas. O sol, a lua e as estrelas ficarão escurecidas para a volta do Senhor Jesus e a sua igreja após a grande tribulação. Isto está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo de número 29. O som das trombetas dos anjos também será o sinal deste segundo ato da segunda vinda de Cristo. As trombetas dos anjos soarão, anunciando a vinda do Senhor Jesus e a sua igreja. Isto está escrito em Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Como terceiro sinal deste segundo ato da segunda vinda de Cristo, haverá o aparecimento do Senhor em nuvem de glória. O Senhor Jesus aparecerá montado num cavalo branco, em nuvem de glória, com a manifestação da Shekinah de Deus. Isto está escrito em Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 ao 4. Jesus, ele continua, depois que falou destes sinais, exortando todos à vigilância, na espera deste dia e hora da sua vinda, ao qual ninguém sabe, e por analogia, para explicar a brevidade de sua vinda, ele fala sobre o desenvolvimento biológico de uma figueira para anunciar a iminente volta do Senhor Jesus, bem como a negligência dos homens no tempo de Noé, que, apesar de avisados, foram surpreendidos com o dilúvio, e sobre uma parábola também de dois servos, ele falando sobre um servo fiel e prudente e o outro um mau servo, tipificando a separação dos bodes das ovelhas nos últimos dias. Isto está em Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 51. Nós não lemos este capítulo na sua íntegra, porque além de ser longo, o tempo aqui de aula não nos permite falar com mais detalhes sobre isso. Portanto, eu apenas mencionei as passagens relacionadas a estes sinais, e os nobres alunos deverão então fazer uma leitura completa deste capítulo. Mateus, capítulo 24. Vamos falar agora um pouco sobre o julgamento das nações. Jesus continua seu sermão profético enfatizando o dever de vigilância por parte de todos quanto à sua segunda vinda, e profere então a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, do 1 ao 13. Fala também da parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 ao 30, sempre em um contexto de ensino, de prontidão para a sua volta em breve. Jesus termina o seu sermão profético falando sobre o julgamento das nações, evento escatológico do segundo ato de sua vinda após a grande tribulação. Portanto, nestes capítulos 24 e 25 de Mateus, nós temos um riquíssimo material que fala acerca das últimas coisas. No sentido do julgamento das nações, vamos definir o que seja. Após a gloriosa vinda do Senhor Jesus e da campanha bélica do Armagedon, o Senhor Jesus julgará todos os gentios, nações da terra, ao assentar-se no trono de sua glória, e é
neste contexto que mais uma vez veremos a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a o majestoso Deus. Quando será o tempo e local do julgamento das nações? Este julgamento se dará imediatamente após a campanha bélica do Armagedon e presume-se que será realizado no Vale de Josafá. Quais serão os propósitos do julgamento das nações? Em primeiro lugar, realizar o julgamento das nações, ou seja, os gentios, separando os bodes das ovelhas, punindo severamente os ímpios, impedindo-os de entrar no reino milenial, indo para o castigo eterno e abençoando então os santos com a bênção da vida eterna e a livre entrada no reino milenial de Cristo. Como já mencionamos, estes fatos estão escritos em Mateus capítulo 25, permeando então todo o capítulo, todos os versículos. Concluindo então a aula de hoje, no presente século XXI, temos observado indubitavelmente a intensificação dos sinais preditos para o advento da segunda vinda de Cristo. E por isso, nós acreditamos que está muito próximo a volta de Jesus Cristo para a concretização final do plano de salvação. Vigiemos. Ora vem, Senhor Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.